ideia de fazer um podcast surgiu com a gente conversando, né? Na igreja. Os amigos, né? Os amigos, a gente batendo um papo, tava eu, Biga, o Kibe, Rondinelli, tem uma galera que a gente tava sentado conversando. A equipe do Raiz Gospel é composta de quantas pessoas, assim? Hoje a gente tá, se for colocar todo mundo, uma faixa aí de umas 12, 13 pessoas, mais ou menos, por aí, né, Biga? E assim, obviamente, cada um com a sua atribuição, mas efetivamente direto, eu e Biga, Hugo, Betinho... A Beth também agora, que tá com a gente, a Maria. Minha mãe, que ajuda muito. Mas como é que você, assim, eu não sei, hoje o podcast é o plano A de vocês? Vocês vivem do podcast ou vocês têm seus trabalhos seculares fora isso? Fala, Biga. Não, hoje eu tô no podcast mesmo, é o meu... Então, aí você fazia o que antes? Antes eu trabalhava, eu participei trabalhei na igreja, da igreja eu fui pra Alerj. Trabalhava na igreja, você fazia o que na igreja? Eu fazia a parte de arte, não. não, fazia arte, banda, essa parte de criação mesmo. Ah, tudo porque é a minha formação mesmo, audiovisual, né? Sou formada. E aí, trabalhei na igreja durante um tempo, né? E depois fui pra Alerj e depois fraturei o tornozelo, fiquei um tempo afastada. Essa profissão é interessante. Fraturar o tornozelo. Faz o quê, né? Fraturei o tornozelo. Jogando vôlei. Aí eu fiquei parada, e foi quando o Rodrigo me chamou, né? E, pô, uma coisa que eu amo fazer. E aí eu falei, vambora. E, Rodrigo, tu tava fazendo o que da vida antes de podcast? Eu na verdade, eu sempre trabalhei em televisão e rádio, né? Minha pegada é. Nunca. Pô, legal. Se eu ficar desempregado desse ramo, acho que eu vou morrer de fome. Não sei fazer nada. Meu lance é rádio, né, que foi o primeiro contato que eu tive profissionalmente, 12 anos, carregava LP, 1992 para 93, que meu pai trabalhava em rádio. E aí eu comecei rádio, e em 2001 para 2002 eu passei para TV, que eu cursei jornalismo e tal. E aí na TV que eu fui me encontrar realmente, porque meu pai, não sei se eu falo isso, eu fui baixinho da Xuxa, né? Tu foi? Porque tinha um show da Xuxa. Peraí, para tudo. Eu gosto dessas coisas. Aqui é o lugar de contar. Você tava lá, você era aquela criancinha? As criancinhas, que meu pai fazia segurança, né? No Fênix, fez no Projac, que na época não era Projac, era só aquela parte lá de cidade cenográfica e tal, ali no Estádio Bandeirante. E aí ele me levava para eu ver, mas meu pai não queria que eu trabalhasse com isso. Porque meu pai, ele é ex-militar, como antigamente saía do militarismo e ia pra segurança. Aí ele, pô, você tem que estudar direito, tem que estudar... ele queria também que eu conseguisse a carreira militar e tal. Eu falei, não, cara, eu quero fazer esse negócio aí. Pai, eu quero ser baixinho da Xuxa. Não, eu queria televisão. Foi o meu primeiro contato, que eu me apaixonei. Você era fã da Xuxa? Quero ser também. Não vou mentir, né? Sou dos anos 80. Então você teve acesso à Xuxa? Você conversou com a Xuxa? Não. Eu nem lembro muito bem, porque eu tinha 6 para 7 anos de idade. Mas tu fazia o que lá? Eu ia lá assistir, tomar café da manhã. Assistindo. Porque quando a gente estava de férias, aí tinha os programas especiais de férias durante a semana e tal. E aí a gente ia pra lá. Era um parque de diversão, tinha aqueles brinquedos, né, para as crianças brincarem lá. Era ao vivo, né, fazia a transmissão ao vivo. E rolava um café da manhã também, maravilhoso. E aí eu queria participar, e foi meu primeiro contato com televisão. Então meu sonho... Aí tu viu aquele mundão exatamente, ali, câmeras e tal. Falei, quero trabalhar nisso. Mas meu pai não queria, que a televisão antigamente não era tão profissional, né? Final ali dos anos 80 para o início dos anos 90, a televisão que foi tomando essa forma profissional. Até então era tudo muito no improviso, não tinha uma profissionalização tipo disso, entendeu? E aí meu pai não queria que eu participasse disso. Aí, na verdade, vocês dois, de alguma forma, vocês sempre estiveram nos bastidores, né? Sim. Totalmente. Porque você trabalhando para a igreja, essa parte de criação, e você em televisão, e hoje no podcast vocês acabam aparecendo. Exatamente. Como é que é essa transição, isso pra vocês, assim? Como é que é pra tu? É tranquilo? Ou tu trava? Não, hoje não. Mas no começo foi bem complicado, né? Exatamente. Eu não imaginava que eu ia apresentar. Não imaginava mesmo. Que você ia sair do bastidor? Não, pra mim era a criação ali, a arte e tudo mais. E o Rodrigo... Na verdade, a gente nem queria aparecer. Foi uma grande confusão mental que ninguém entendeu. Porque a gente queria trabalhar a marca, o nome, Raiz Gospel. Mas a gente não queria que tivesse uma identidade. A gente pensou na época do co-host, né? Que seria a galera sempre fazendo um revezamento de apresentadores. Uma hora a Biga apresentava com o Hugo, uma hora eu apresentava com ela, outra hora eu apresentava com o Hugo, outra hora... Tipo assim, não ter uma cara do podcast, entendeu? Entendi. Ter uma marca, ter um nome, Raiz Gospel. Essa era a nossa ideia principal, porque o Hugo é de bastidor.
Também. Biga de bastidor, Também. eu de bastidor, Beto de bastidor, todo mundo de bastidor. A gente não tem um medalhão lá, alguém que seja famoso, que veio de frente de câmera, pra poder a gente colocar pra ser o nosso nome. Nasce com pessoas de bastidor mesmo. Tipo... 100% bastidores. E aí eu falei com ela, poxa, Biga, e agora? Quem vai apresentar? Como é que a gente vai botar a cara? Aí começou, não sei, até no dia que você participou com a gente, acho que era o Hugo, né, que fez Foi com o ele. Hugo. Foi o Hugo. Eu achei que a Biga não tinha gostado de mim. Não, gostei. Não, porque a gente estava fazendo. Não, a gente estava isso. experimentando É, a tava- questão da rotatividade, né, Biga? Era uma ideia da gente fazer o co-host. Mas, na verdade, o que aconteceu? Orientaram a gente, até eu sempre falo com a Biga, eu dou crédito ao pastor Vitor Fernandes, o Pexa Senha, que ele participou com a gente, deu uma força ali no início pra gente começar a fazer os primeiros inscritos e tal, orientando a gente, falou, cara, não, vocês têm que ter uma cara, a pessoa se identifica com pessoas. Só marca não vai levar vocês a lugar nenhum. E aí, isso entrou na nossa mente, né, Biga? Foi. E aí, quem tava de bucha ali era eu e o Biga. Rodrigo. E aí a gente falou, então vambora. E aí a gente começou a colocar a cara de verdade. Aí foi, a pergunta que você fez é exatamente isso. Como é que é sair de trás pra... Cara, é complicado. A gente, na verdade, não acostumou com isso Mas até você hoje. tem a sensação assim, caraca, sou apresentador. Não. Eu não tenho. Não, mas você já apresentou rádio. Rádio, mas rádio não tem Rádio também câmera. é bastidor. Não tem câmera, bastidores. É sem câmera, não tem a coisa da imagem. Poxa, rádio adoro. Mas Rádio. não ajuda não? Tipo, Abigail, você... eu morava em São Gonçalo, e aí eu era pastor de uma igreja pequenininha, e eu ganhei um programa de rádio. O meu programa de rádio, ele começava quando acabava o debate da melodia. Então eu usava um público meio que tipo assim, acabava o debate, a melodia, antigamente o debate começava de 11 da manhã e até 1 da tarde. O debate era grandão. E o meu programa era 1 hora da tarde. Então eu pegava um telefone de alguém pra ligar pra própria rádio. E eu dizia assim, eu ficava assim, ligue pra cá, as ligações não param. Mas na verdade, não era ninguém ligando. Era a gente mesmo ligando pro próprio número pra poder sair aquele som. Olha só, o telefone não para. Liga e peça a tua música. Porque rádio você pode fazer isso. Não, a rádio é maravilhoso. Porque a rádio você não tem a imagem, cara. Então, assim, era muito comum gente que te ouve. Amo rádio, cara. Então, eu também. Também. Pena que não dá dinheiro, né? Por falar nisso, o podcast do Rádio Gosta tá dando dinheiro já? Depende do que você fala que é dinheiro, né? A Abigail falou que vive no podcast lá. Não, mas assim... A gente. Eu não sei se é Eu moro com meus pais, então... profissão, torcer tornozelo, pós-graduado e morar com os pais. Exatamente, não tem coisa melhor, né? Não tem custo. Não tem coisa melhor. Não, hoje viver exclusivamente do podcast tem a Biga e eu, no caso. Quantos inscritos vocês têm hoje? Hoje a gente tá com quantos inscritos, Biga? Tem. Ontem tava batendo 18 já, né? 18 mil. 18 mil Quanto inscritos. tempo? 18 mil. A gente tem 11 meses, 10 meses? Vai fazer um ano agora, dia 3 de agosto. Não tem nenhum ano ainda, não. Não tem um ano. Ah, não tem um Não ano? tem, não. Não. A gente vai... Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.